Bom dia. Estamos chegando para mais um programa, o programa Conexão com Deus. Hoje, 20 de outubro de 2025, segunda-feira, estamos começando aqui pelo estúdio do Correio do Lago, esse programa de segunda e sexta-feira, o programa Conexão com Deus. Quem vos fala é o pastor Claudemir e nós estamos chegando para levar até você o melhor da palavra de Deus através do conhecimento ali de temas bíblicos e também de parábolas do nosso Senhor Jesus. Nessa segunda-feira, então, quero cumprimentar a todos os internautas com a paz do Senhor. Quero deixar aqui já o versículo do dia para a nossa meditação e o versículo do dia que se encontra no livro de Jó 14:7, onde diz assim: Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Né? A palavra do Senhor diz que mesmo quando tudo parece perdido, como uma árvore cortada, Deus mostra que ainda pode fazer nascer vida de novo. Ele traz esperança, renovo e recomeço, mesmo em situações que parecem acabadas. Quem sabe hoje você começa a semana. Quem sabe você pensa que a sua vida, os seus planos, seus projetos já está chegando ao fim, já está acabada, não tem jeito, não tem solução. E aqui eu trago então essa palavra nesta manhã para você meditar aqui aonde fala que porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então, se há esperança para aquela árvore que foi cortada, o Senhor está comparando também a nossa vida, quando acha que está tudo acabado, tudo está perdido, a esperança. E a nossa esperança é o Senhor Jesus. E Ele pode renovar as tuas forças, como Ele renova nossas forças. Quem sabe você esteja passando, né, uma situação que aos olhos humanos é impossível, mas para aquele que crê, tudo é possível. Então você pode iniciar a semana, né? Você pode crer. E se você crê nesse Jesus, você pode crer no amanhã. Ele vive, e se Jesus vive e ele ressuscitou, ele pode renovar. E a palavra diz que não cessarão os seus renovos na sua vida. Em todas as áreas da sua vida serão renovadas quando você busca a sua presença, quando você busca a presença do nosso Deus, quando você busca a presença desse Deus criador de todas as coisas, se renovarão e não cessarão os seus renovos. Então que você possa, né, receber esta palavra nessa segunda-feira para iniciar aí uma semana abençoada, e tudo que você pedir com fé, crendo sem duvidar. Se você realmente crê, não faça como Tomé. Tomé, ele tinha que ver para crer, mas o Senhor diz que nós temos que crer para ver a sua glória. Então que você possa nessa manhã, né? Se há esperança para aquela árvore cortada, há esperança também para você. Há esperança para o teu problema, há esperança para a tua vida em todas as áreas. Basta você confiar nesse Deus. Então, nesta manhã, eu quero aqui já, então, trazer esse versículo para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E aí você guardar no teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor, ele renovará as tuas forças, ele não cessará os teus renovos em todas as tuas áreas, se você realmente acreditar, se você exercer a sua fé. Hoje, nesta manhã, também nós já queremos trazer aqui um tema bem atual, que está aí falando sobre os últimos dias, sobre a palavra de Deus, sobre o livro das revelações, o livro de Apocalipse. E nós aqui queremos ler, né? Aqui no livro de João 2:18, aonde nós vamos falar, e o tema desta manhã é esse: o anticristo já está no meio de nós. O anticristo, ele já está no mundo, ele já está
não foi apresentado ainda, mas ele já está nos bastidores. Então, o que que a Bíblia fala? O que que as profecias falam sobre esse anticristo? E o que que é o anticristo que tantos falam? Se realmente existe, se vai existir? A palavra do Senhor, o que significa o anticristo? A palavra significa contra Cristo ou no lugar de Cristo. Aparece nas cartas de João e não diretamente em Apocalipse, né? Ela está aqui baseada em João. E pode ser uma pessoa ou um sistema ou um espírito de engano. Então a Bíblia fala de quantos anticristo. Agora muitos se têm feitos anticristos. Isso mostra existe um anticristo final, ligado ao fim dos tempos, mas já existe muitos anticristos, ideias e pessoas que rejeitam a Cristo. Então, quem rejeita a Cristo, o Senhor Jesus, ele é o anticristo, porque ele não está aceitando que o Senhor Jesus, né, esteve aqui, o que ele nos ensinou e o que ele direcionou. Então, ele já é um anticristo. O espírito anticristo já está no mundo? A Bíblia fala em 1 João 4,3, é o espírito anticristo e já está agora no mundo, ou seja, o espírito do engano, falsos ensinos, rejeição a Cristo e imoralidade já atua hoje. Isso se vê na cultura, religiões falsas e sistemas que afastam de Deus. Então, o espírito anticristo, ele já está no mundo, o espírito. Mas quem que é esse anticristo? Quem que vai se revelar como aquele escolhido, aquele que vai estar no lugar, aqui como um líder maior, uma pessoa que vai mudar a direção do mundo, mas isso será, né, uma falsa paz. Esse líder, ele vai ser bom por um tempo e depois ele vai ter essa maldade, esse espírito do anticristo que vai contrapor tudo ao que o Senhor Jesus veio aqui pregar e deixar para nós. Então, o anticristo final virá. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, quem que é esse anticristo? É o homem do pecado, se levanta contra tudo que se chama Deus. Apocalipse 13 diz, fala da besta que recebe poder e engana e persegue. Então, esse será o anticristo, esse que vai receber muito poder, uma autoridade, um líder maior, um líder mundial, que receberá muito poder, mas ele vai enganar e vai perseguir. E ele vai perseguir principalmente os cristãos. Então, esse vai ser o anticristo da final, da reta final. Como o Senhor, nosso Deus, ele disse que ele é o ômega, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, houve um princípio, haverá um fim, e esse líder mundial surgirá. Ele enganará muitos, exigirá adoração e perseguirá os fiéis. Mas não diz quem é e nem afirma que já apareceu. Ainda não, ninguém, né, diz quem é ele e nem está afirmando quem, né, se ele já apareceu ou não. Mas a gente já tem, baseados em textos bíblicos e pelas profecias, que ele já está entre nós. E ele prestes vai ser revelado como um grande líder, como alguém que vai, né, trazer a paz, mas essa será a falsa paz. E ele vai exigir adoração e vai perseguir os fiéis. Quem que são os fiéis? Aqueles que servem a Cristo. Então ele vai se opor a Cristo, a Jesus Cristo, né, como nosso Salvador. Então, esse líder mundial, ele vai ser apresentado, e nós estamos encaminhando para isso. Há um sistema que está encaminhando para, né, ali a apresentação desse líder maior que será o anticristo. O que devemos fazer? Quem é cristão, quem serve a Jesus Cristo, deve fazer o quê quando o anticristo aqui, né, for revelado? Não viver com medo, mas com fé. Vigiar e discernir os tempos, sem especulações. Permanecer na verdade da palavra. Em 2 Tessalonicenses 2,15, permaneceis firmes e guardar a doutrina. Em 1 João 2,28, permanecei nele para que tenhamos confiança. Então, são aí as dicas para
nós permanecermos firmes, né? Com fé, sem medo, porque aquele que acredita no Senhor nosso Deus, nesse Senhor Jesus que morreu na cruz, ele não precisa temer nada, né? Ele precisa somente confiar e exercer a sua fé, né? Então nós temos que vigiar e discernir os tempos. Os tempos nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo aí várias profecias se cumprindo. A palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel, e se você for analisar, e nós temos que meditar na palavra, nós temos que analisar os tempos e nós temos que analisar os acontecimentos para ver se realmente a Bíblia Sagrada ela é a verdade. E a gente crê que é a verdade, é a palavra de Deus, e Deus deixou isso para a humanidade. E tudo que está escrito ali não foi através dele, mas através de homens inspirados, né, que escreveram a Bíblia Sagrada. E nós cremos e confiamos que tudo que está ali tem, né, concordância, não é uma história fictícia, mas realmente é algo concreto, palavra verdadeira, baseada nas histórias, e a gente crê e confia nessa promessa, né, que o Senhor nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele tem um projeto, ele tem um projeto para a humanidade, um projeto maior, que é estar com ele, né, para a vida eterna, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais aí brigas, contendas, guerras, fome, peste, mas um lugar aonde vamos viver aí para a eternidade e viver ali em paz, com alegria, harmonia, vivermos conforme a palavra do Senhor nos instrui, e essa promessa é para todos aqueles que realmente crê e confia no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus. Então, o anticristo, ele vai ser esse líder maior, esse líder que vai ser apresentado. E será um sistema de controle, é um sistema que vai controlar todas as nossas ações, né? E principalmente esse líder, ele vai, os primeiros 3 anos e meio, ele vai ali pôr uma prosperidade sobre a terra, vai pôr uma paz sobre a terra, mas depois disso virá a perseguição, né? Virá ali a sua liderança, e a sua liderança será que aonde teremos que adorar, aonde teremos que servir ele, e aquele que não servir, ele vai ter ali uma perseguição e vai pagar com a sua própria vida. Esse é o espírito de engano, é uma pessoa de muito poder, e o sistema, né, e o espírito de engano vai ser imposto sobre a terra, e breve nós vamos estar contemplando isso, porque existe, né, esse plano já sendo arquitetado, sendo preparado para breve acontecer. Então, nós, como cristão, você que crê no Senhor Jesus, não precisa, né, entrar em pânico, mas você precisa, né, não viver com medo, mas com fé. Crer, confiar, esperar no Senhor, vigiar e discernir os tempos, né, sem especulação, sem, né, ficar ansioso, preocupado. Se for para acontecer, e se isso acontecer, né, então tudo está já no plano, e não é nós que vamos mudar isso. Então, nós, como servos, como cristãos, nós temos que confiar nesse Deus, confiar nesse Jesus, e não se opor, né, com especulações, não colocar paranoia na nossa mente, porque aí vamos estar saindo fora do propósito de Deus. Temos só mesmo que confiar e acreditar que tudo vai se cumprir. Se a palavra vai se cumprir, não temos o que nós se opor, né? Porque nós temos um propósito maior. Nós nascemos, crescemos e vamos morrer, né? Isso já é determinado. E isso não fomos nós que determinamos. Isso foi o nosso Criador, o nosso Deus. Então é regra do nosso Criador. E se ele criou isso, e se ele diz que ele é o alfa e o ômega, houve um princípio, haverá um fim. Então, tudo vai acontecer e tudo precisa acontecer, e no tempo certo e na hora certa. Só nós temos que exercer a nossa fé e confiar
no nosso Senhor, nosso Deus. Então, esse líder mundial, ele vai surgir e ele enganará muitos. E ele vai exigir, né, adoração a ele, né? Ele vai querer que todos o adoram. E aquele que não adorar, aquele que não aceitar, por exemplo, a marca da besta, que é uma imposição dele, esse vai ser penalizado. Então nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter conhecimentos, se aprofundar, e tudo é questão de nós analisarmos os tempos. Nós vivemos, tem um relógio do tempo. Então, nós somos uma geração é 100 anos. E tudo, então, tem um propósito. Tudo foi criado com um tempo aqui. Tudo há um tempo, né? Na nossa vida há um tempo. Então, nós não sabemos o dia que esse tempo vai reservar para nós. Hoje nós estamos vivos, amanhã não sabemos. Então, o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Mas enquanto nós tivermos tempo, o que nós vamos exercer? A fé é viver realmente com sabedoria, viver sem medo, crendo num Deus superior. E se nós viemos e fomos criados, formados por Ele, e Ele diz não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes na casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria ido preparar lugar. Mas se eu fui preparar lugar, eu voltarei outra vez para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a grande promessa. O Senhor Jesus disse que ele foi preparar um lugar para aqueles que o amam. Então, que ele ama. E ele diz que nós somos filhos dele e que ele ama a todos. Então, e nós vamos, sermos julgados pelos nossos atos. Então, que nós possamos exercer essa fé, continuar firme, perseverante, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, que nós possamos, ficar firmado no conhecimento bíblico, na nossa fé, no nosso Senhor Criador, e deixamos que as coisas acontecem conforme a sua vontade e não a nós. Para que nós possamos entender e compreender, então, esses assuntos, e esse assunto aqui, ele é bem complexo, ele é bem, tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas a Bíblia, ela está aí para tirar todas as nossas dúvidas, a Bíblia está aí para nos orientar, a Bíblia está aí para nos ensinar, e nós vamos acompanhando, então, os fatos e acontecimentos dos tempos. Então, tudo que acontece, ele tem aí já uma profecia bíblica, e nós precisamos entender que tudo isso e tudo essas coisas que nós vamos ver é preciso acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Então, se vai se cumprir, é questão de tempo, é questão da vontade de Deus. Não sou eu que vou determinar, ou alguém que vai determinar se o anticristo ele já está no nosso meio. A gente sabe que o espírito do anticristo, ele já está nesse mundo, que é as pessoas que contrapõem, o Senhor Jesus, contrapõem a Deus, a vontade de Deus, e muitas vezes não crê, não acredita, e muitas vezes persegue. Então, esses são realmente o espírito do anticristo que habita em vários corações. Então, nós temos vários anticristos aí que muitas vezes retém, e o coração não quer servir a esse Deus. Mas nós que somos cristãos e nós somos da fé, nós estamos aí para falar, para ensinar, para você entender e para você tirar suas dúvidas, os teus questionamentos, se isso realmente vai acontecer ou não. É algo mistério, e isso nós confiamos e deixamos para o nosso Criador, através do seu Espírito Santo, através do Senhor Jesus, e nos tempos certos vai discernir tudo a cada coração. Quero, nesta manhã, já agradecer, estamos chegando já ao final do nosso programa, são 9h03. Quero agradecer aqui já aos nossos parceiros, Rainha Pré-Moldado, também a CJ Martins, administradora imobiliária. Rainha Pré-Moldado, nós temos nosso endereço ali, eu sou representante, a Rainha Pré-Moldado está aí com o seu escritório, Avenida Paraná, 2162. Você que precisa aí de orçamento, você que precisa adquirir aí, quem sabe,
aí para a sua granja, mais aí um aviário, mais um crechário, mais uma outra pocilga, aí para aumentar a sua granja, nós estamos à disposição para levar até você um orçamento para fazer a sua obra com competência, com agilidade e para atender você, homem do campo, e você da cidade, você empresário, também você pode nos procurar. Nosso telefone agora, nós precisamos alterar o nosso telefone. Agora o nosso telefone é o 045 9976 7426. É o novo contato telefônico agora da Rainha Pramodados, né? Então você pode ligar 9939, né, 767426, 99767426. Você pode falar com Claudemir. Também você que precisa aí comprar ou vender, você que precisa aí de avaliações imobiliárias, procura CJ Martins, administradora imobiliária. Também fica ali na Avenida Paraná 2162, nosso escritório, e também pelo mesmo telefone, 99767426. Eu falo com Claudemir, sou o proprietário da CJ Martins, administradora imobiliária. Queremos agradecer então, queremos fazer uma oração final e que o Espírito Santo possa discernir esse tema aí que está deixando muitas pessoas muito preocupadas com tudo que está acontecendo, mas nós temos que não ficar ansiosos, mas ter fé e acreditar num Deus, num Criador, e tudo está no seu controle. E no tempo certo, nos tempos, irá acontecer conforme a palavra de Deus. E nós aqui só agradecemos ao nosso Deus por mais um dia de vida, por mais um dia onde podemos falar e explanar aí a sua palavra, o seu conhecimento, aquelas pessoas que, quem sabe, muitas vezes recebem aí várias situações que muitas vezes são inverdades, que colocam medo, que colocam dúvida, mas o Senhor diz que é para nós não ter medo, ter fé e ficar na sua dispensação. Então nós vamos orar, vamos pedir que Deus dá o espírito aí de coragem, de fé ao teu coração e que você possa vencer todos os teus obstáculos, todos os teus problemas através do nosso Senhor Jesus. Agradecemos e, se assim o Senhor permitir, voltaremos na sexta-feira para falar do amor do nosso Senhor. Querido e amado Deus, ó Pai, debaixo das tuas potentes mãos, diante dos teus olhos, ó Pai, nesse estúdio, queremos agradecer a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de falar do Teu amor, da Tua palavra. Ó Pai, tudo tem o tempo determinado e o Senhor tem, ó Pai, o controle de todas as coisas. Ó Pai querido, e que o Senhor possa discernir em cada coração, que o Senhor possa abençoar a humanidade. Ó Pai, que as pessoas possam se voltar mais para a Tua presença. Ó Pai, que elas não venham se afastar de Ti, e que tudo conforme, Senhor, o Senhor determinou, seja cumprido através, ó Pai, da Tua autoridade. E nós, como Teu servo aqui na terra, nós Te agradecemos nessa manhã e pedimos paz sobre a nossa cidade, paz sobre o nosso estado do Paraná, paz sobre o nosso país, e paz sobre a humanidade, e que o Senhor possa nos cuidar, nos livrar, Pai querido, de toda a obra contrária, de todo o mal, ó Pai, de toda a peste perniciosa, e que o Senhor nos cuida e nos abençoa e nos prospere, ó Pai querido, que eu te peço nesta manhã, e que o Senhor também possa visitar os lares, as casas, ó Pai querido, daqueles que nos ouvem aqui através, ó Pai, do site do Correio do Lago. Abençoando também a direção através do Edu, os funcionários aqui, ó Pai, os companheiros aqui, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor derrama sobre nós a Tua graça e o Teu renovo. É o que eu lhe peço, te agradeço em Teu nome. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.